E aí pessoal, graça e paz, voltei, graças a Deus. A gente estava enfrentando aqui problemas técnicos, quase que eu dizia que a gente não ia transmitir por falta de energia nos nossos transmissores. Lembram desse recado quando se dava antigamente? Pois é, cá estamos aqui ao vivo e graças a Deus por isso. A gente está tentando ainda transmitir pelo YouTube, porque a vontade é muita, os recursos ainda estão a desejar com os equipamentos que nós temos, mas a gente chega lá, certo? Sejam bem-vindos desde já ao culto da Palavra e Vida, com grande alegria no nosso coração, que nós pedimos licença para entrar em sua casa. Comigo aqui nesse novo estúdio, vocês estão vendo, a produção preparou um estúdio melhor. Comigo aqui no novo estúdio, Rebeca, né? Está também Thales no carrom, está também Marta no apoio, Bia via Instagram e o Guinho fazendo ali todo o apoio auditivo, dizendo se está saindo bem o som, olhando também no celular dele. São os meus monitores aqui na noite de hoje. E claro, você aí da sua casa, contribuindo para a honra e a glória do nome do Senhor. Então nós vamos começar orando, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus, e hoje é uma noite muito especial, como eu estava dizendo antes, e uma noite atípica, né? Uma noite diferente. Por quê? Porque estamos cultuando em pleno domingo, cada um na sua casa, como a igreja primitiva fazia antigamente. Também será uma noite diferente para a gente, porque depois do louvor, depois do Nunca Deixe de Orar, depois da mensagem, nós iremos fazer a ceia do Senhor. Você já imaginou? Eu estava buscando na história casos inusitados em que a ceia do Senhor foi administrada, né? Em momentos que não deveriam ser daquela forma, e ainda assim a ceia ocorreu. E já eu converso com os irmãos a respeito disso. Mas de início, é muito bom ter você aqui. Vai entrando, compartilha. Até agora temos 16 pessoas presentes. E sei que irmã Luciane Ferreira, a graça e a paz do Senhor, Vidriele, vi tantos outros irmãos que não deu para a gente fazer desde já, mas Marta vai passando para mim, Marta e Bia quem fica com essa parte. Então vamos lá, nós vamos orar, seja bem-vindo. Antes disso, compartilha com o teu amigo, cria a tua sala de vídeo, propaga o culto da nossa igreja para outras pessoas. Eu não vejo a hora de podermos fazer um grande culto para a honra e glória do Senhor, lá no templo da Palavra e Vida, e convidar todas as pessoas que congregaram com a gente. Ô pessoal, o que tem de gente assistindo os cultos online da Palavra e Vida, que eu tenho certeza que após essa quarentena irão congregar conosco, irão chegar junto, e vai ser um grande culto naquele dia. Até lá, vá compartilhando, vá mandando aí para as pessoas, bate palma aí, chama a família, traz para cá ao redor, porque nós vamos começar a adorar ao Senhor. Vamos orar? Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, a nossa oração e o nosso clamor neste domingo, 29 de março, é que a tua misericórdia continue descendo e visitando cada família, cada coração, cada pessoa das nossas cidades, do nosso Brasil e do mundo. Deus de amor, nós te agradecemos por mais essa semana que começa. Nós te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Te agradecemos porque em meio às inquietações, em meio às interrogações, em meio ao medo, à angústia do que vai acontecer amanhã, em meio a tudo isso, nós encontramos o Senhor. Nós encontramos o teu amor, nós encontramos o teu cuidado, a tua presença de Pai que nunca nos abandona. E é nesse mesmo espírito, Pai, de louvor, de adoração, de clamor, que nós te suplicamos, para que o Senhor visite cada pessoa, para que o Senhor continue suprindo as necessidades, sendo um Deus de providência, para que o Senhor aquiete os nossos corações. Mas também pedimos que nesta noite o Senhor receba o louvor que iremos cantar. O Senhor abençoe a palavra que iremos trazer vinda de Ti, e que nesta noite, que este domingo seja o início de uma semana cheia de esperança para cada um de nós, para o Brasil e para o mundo.
porque nós cremos e sabemos que tudo está em tuas mãos, de que tudo depende de ti. Então, Deus de amor, é neste sentido que nós nos entregamos a ti, pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Gente querida, 39 pessoas estão já com a gente. Vamos cantar? Hora de cantar ao Senhor. Se vocês ouvirem essa pancadinha, olha, não é nada mais não, é aqui mesmo que está batendo, viu? Vamos louvar ao Senhor. Primeira canção. Eu quero convidar você em sua casa para dizer em alto e em bom som aí: Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos louvar o Senhor com essa canção maravilhosa. A gente tem feito essa live, como o nome já diz, é ao vivo. Eu queria saber de você, e isso foi um irmão em Cristo que me pediu hoje, para regular o som, a altura, tal. E aí eu quero saber se o som do violão está saindo bem para vocês aí que estão nos escutando. Vocês estão ouvindo direitinho o som do violão? Está muito alto, está muito baixo? Como é que está as vozes? Dá esse retorno aí para a gente. Vamos lá, atenção. Irmãos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece que eu estou ouvindo os irmãos, como eu escuto na igreja, completando o versículo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A gente aprende que esse amor de Deus por nós foi um amor incondicional. O amor de Deus por nós é aquele amor que nos faz amar os outros. A Bíblia diz que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A gente aprende a cantar e a dizer que o amor de Deus é um ousado amor. E a gente só entende um pouquinho do sacrifício de Deus, que Deus fez por nós, entregando Jesus, o seu Filho, quando a gente é pai. Quando a gente é pai, a gente morre de amores pelos filhos.
Se a gente pudesse, nada acontecia com os nossos filhos, com Bia, com Rebeca, com Guim. Você em casa deve ter a mesma ideia com seus filhos. Nenhum de nós teria coragem, vamos ser verdadeiros, de entregar o filho para o seu ninguém. Pelo contrário, eu dou a minha vida pelos meus filhos, mas não sacrifico meus filhos por ninguém. Não é interessante isso? Mas Deus fez. E por que Deus fez isso? Porque o amor de Deus é ousado. A Bíblia diz que quando Deus ama, Ele ama até o fim, como Jesus ama. Então vamos cantar.
irmão, 52 pessoas acompanhando a nossa live nesse momento e o meu coração enche-se de alegria. Por quê, pastor Hugo? Porque em 52 lares a palavra do Senhor está sendo exaltada e glorificada na noite de hoje. Um abraço para cada um de vocês. Ainda há pouco entrou a nossa irmã Inalda, lá de Goiânia, mãe de Ilane. Se estiver nos assistindo ainda, paz do Senhor, Deus abençoe a cada uma de vocês. Carla Andrade também entrou, Deus abençoe Carla. Carla Andrade deve ser Carla Virgínia, amiga querida. Kelly Conceição também está sintonizado agora, sintonizado é negócio para a rádio, né? Está conectado agora aqui no nosso culto. Deus abençoe. Tem mais música, Rebeca? Baixar o violão um pouco. É com o meu pedido do pessoal. Cientista de som aí, ó, na mesa. Só um minutinho, pessoal. Esse retorno não é preciso. Baixa um pouquinho o violão, Guinho. Mais um pouco. Beleza? Vamos lá. Irmãos, a canção que nós vamos cantar agora, ela nos conta da necessidade que eu e você temos. De quê, pastor Hugo? De estarmos aos pés do Senhor. A canção diz: perto quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há. É como diz o salmista, de maneira espetacular: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, habitar na casa do Senhor e me alegrar no seu santo templo. É isso que o texto diz. A canção que nós vamos cantar diz basicamente isso: pois prazer maior não há. A canção diz: te louvarei, não importam as circunstâncias. Pastor, diga para a gente aí, em outras palavras: eu te louvo, Senhor, com coronavírus, sem coronavírus. Eu te louvo com dengue, sem dengue, com zika, sem zika, com chikungunya, sem chikungunya. Eu te louvo, não importam as circunstâncias, porque o nosso Deus é dono de tudo isso, dono de tudo. Então vamos louvar o Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés,
Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus. A gente vai continuar cantando, pastor Hugo, claro. Já já a gente continua. Agora é o nosso momento de orar, de buscar a face do Senhor. E eu queria pedir à irmã Marta que orasse. Ali de onde ela está, nós podemos ouvir a sua voz. E então, queria pedir que Marta nos elevasse a Deus em oração neste momento, porque logo após eu queria ler o texto da palavra do nosso Deus, porque é o texto e a palavra que nós iremos compartilhar esta noite com os irmãos. Então vamos orar com Marta. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Deus amado. Continua, Senhor, nos guardando. Sabemos o quanto Tu és maravilhoso em nossas vidas. Sabemos dos anjos que têm acampado, Senhor, ao redor das nossas famílias, da palavra e vida, dos nossos familiares. E a nossa gratidão no dia de hoje é por estarmos aqui, ó Deus, em nossos lares, te louvando, te engrandecendo, ouvindo a Tua palavra. Que fica conosco, ó Deus, fala ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, só aqui, por favor, eu quero convidar você para juntos, deixa eu só afastar aqui, pronto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Eu queria que você rapidamente encontrasse esse texto e pudesse conosco acompanhar a leitura. Eclesiastes fica logo depois do livro de Provérbios. Eu preciso que a gente olhe para o capítulo 3. E em Eclesiastes capítulo 3, nós vamos dar atenção a 2 versículos. Como eu estou habituado a dizer na nossa igreja, encontrou a nota, data de hoje, 29 de março de 2020. Bota aí de lado para ser aquela lembrança de gratidão. Culto na quarentena. Você vai depois contar essa história para seus filhos e netos. Então, capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Você vai olhar para o verso 1 e para o verso 5. Capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Abra sua Bíblia, acesse seu smartphone, aproxime-se aí da família, não permita que ninguém fique sem acompanhar essa leitura. E eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós estamos com ele aqui. Capítulo 3, verso 1 e verso 5. Olha o que é que diz. Verso 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Verso 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Agora olhe para o verso 5. Passa o dedo assim. Verso 5. O finalzinho do verso 5 diz assim: tempo de abraçar e tempo de afastar. O que é que nós estamos lendo? Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 e o finalzinho do verso 5. Verso 1, tudo neste mundo tem seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. Verso 5, tempo de abraçar e tempo de afastar. Vamos orar rapidinho. Pai de amor, eu quero te agradecer pela leitura da Tua palavra que foi feita neste momento. E suplicar a Deus que fales profundamente aos nossos corações. Tu és o Senhor do tempo, Tu és o Senhor da história, e para nossa alegria Tu és o nosso Senhor. Senhor da nossa família, Senhor das nossas necessidades, tristezas, mas também Senhor das nossas alegrias. É neste momento que entregamos a Ti a Tua palavra e pedimos que dela o Senhor fale aos nossos corações.
Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos falar na noite de hoje sobre a verdade bíblica, que diz que tudo tem seu tempo certo. Nas versões das Bíblias mais antigas, nós iremos encontrar a seguinte expressão: tudo tem o seu tempo determinado. Seja numa versão ou na outra, o que a Bíblia é enfática em dizer é que tudo tem o momento certo de acontecer. As coisas acontecem no seu devido tempo. É isso que o texto bíblico está nos dizendo. Gente, o livro de Eclesiastes é um livro que é atribuído a Salomão. Então, os teólogos, os estudiosos dizem que foi Salomão quem escreveu o livro de Eclesiastes. E Salomão, você sabe, é conhecido na Bíblia como um dos homens, se não o homem mais sábio do mundo. Outras pessoas, outros estudiosos, chegam a dizer que não foi Salomão que escreveu, que alguém muito achegado a Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Mas Salomão foi a inspiração, ou seja, Salomão foi observado, a vida de Salomão é observada. É como se o livro de Eclesiastes, se não foi Salomão que escreveu, alguém fez uma biografia das experiências de Salomão, tomando como base os ensinos de Salomão. Mas deixa eu dizer para você, a gente escuta falar desde muito tempo de corredores da igreja a salas de escola bíblica. A gente ouve escutar o que, pastor Hugo? Que tudo tem o seu tempo determinado. A gente escuta falar sobre isso de outras formas no nosso dia a dia. Quando a gente almeja alguma coisa, quando a gente está ansioso, esperando alguma coisa, a gente costuma ouvir as pessoas dizendo, no tempo de Deus. Então, tempo de Deus e tudo acontece no seu devido tempo, são basicamente as mesmas coisas. E essas expressões vêm da Bíblia. Mas por que o livro de Eclesiastes foi escrito? Qual é o objetivo? Qual é a razão de sabermos que tudo tem o seu tempo determinado? Por que nós encontramos este verso e tantos outros de sabedoria para aplicarmos em nossas vidas? Bom, o propósito do livro de Eclesiastes é mostrar, a partir da experiência humana, que o mundo não está desgovernado. Pastor Hugo, Eclesiastes serve para quê? Para mostrar a mim e a você que através da observação humana, desde aquela época, o homem observando o curso da história, o livro de Eclesiastes nos avisa que o mundo não está desgovernado, que o mundo não está sem rumo. O livro de Eclesiastes nos ensina que tudo está sistematicamente planejado por Deus e que o ser humano nada pode fazer para mudar esta situação. Já pensou? 29 de março de 2020, a gente se depara com um texto com mais de 3.000 anos, que vai dizer para mim e para você que tudo que existe sobre a terra já foi determinado. E que tudo que acontece, já acontece porque foi planejado. E de que tudo que foi planejado acontece no tempo certo. E o melhor, eu digo melhor porque talvez muitos dizem, mas isso não é o pior não, pastor. O melhor de tudo. Tudo está sistematicamente planejado por Deus e não há nada que eu ou você possa fazer para mudar isso. Não há nada que a gente possa fazer para mudar o que Deus planejou. Pastor, como é que a gente sabe dessa informação? O verso 14. Você não abriu em Eclesiastes capítulo 3, o verso 14, nós encontramos uma expressão maravilhosa. Ele diz, eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. Então deixa eu dizer para você o seguinte. O que é que nós estamos estudando nesta noite? De que tudo tem o seu tempo determinado.
Estamos estudando de que tudo acontece no tempo certo. E aí nós iremos encontrar com estas verdades que vimos até agora, que não há nada que possamos fazer para mudar o planejamento de Deus. Porque tudo está sistematicamente planejado. O texto que nós lemos nos conta essa verdade. Vai dizer, tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Tempo de abraçar e tempo de afastar. E meus amados irmãos, olhando essa expressão do verso 1, de que tudo tem seu tempo determinado, deixa eu dizer para você o que é que esse tudo significa. Quando a Bíblia diz, para você que está me ouvindo aí no conforto de sua casa, quando a palavra do Senhor, quando a Bíblia Sagrada diz que tudo tem o seu tempo determinado e para cada coisa há ocasião para acontecer, nada acontece por acaso, esse tudo significa natureza humana, natureza criada, tudo na natureza e tudo na vida humana. Esse tudo significa isso. Em outras palavras, tudo significa que Deus cuida da criação e providencia sustento para essa criação. A Bíblia está dizendo então que tudo na natureza e na vida humana, isso chama-se criação, está sobre um esquema estabelecido, isso chama-se providência. O que é que nós estamos dizendo? Que os incidentes aparentemente ocasionais, todos eles fazem parte de um plano bem maior. Disse isso tudinho para dizer, nada do que estamos vivendo até agora está acontecendo por acaso. Há um tempo certo para acontecer todas as coisas. E chegou a época de nós aqui no Brasil estarmos em quarentena por conta de um vírus que ninguém viu, ninguém vê. É terrível encontrá-lo até em microscópico. Muitos são os exames para saber da sua existência, mas um simples vírus, até o simples vírus teve o seu tempo de aparecer. E é dentro dessa imagem da vida que o autor de Eclesiastes, Salomão, ele vai enumerar para mim e para você. É a partir dessa observância da vida que Salomão vai contar para a gente quais são os ciclos da vida. E aí você já sabe, porque a partir do verso 2 até o verso 8, Salomão vai dizer que há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar pedras, há tempo de rasgar, tempo de costurar, há tempo de sorrir, tempo de chorar, e ele vai sair dizendo quais são os tempos, há tempo de guerra, tempo de paz. O que ele está contando, Salomão? Ele está contando o que ele viu da vida, não é? E aí ele conclui, eu quero concluir com o que ele diz, que há tempo de abraçar e tempo de afastar. E ora, meus amados irmãos, me diga se não é exatamente esses tempos que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós estamos vivendo e estamos inseridos no versículo 5 na parte B. Como é, pastor Hugo, a gente está inserido aonde? No verso 5 na parte B. Dentro desse círculo da vida, de que há tempo para tudo, nós estamos no versozinho que diz, é tempo de abraçar e tempo de afastar. Porque, meus irmãos, de fato nós estamos afastados. Nós estamos cada um nos nossos lares. E deixa eu dizer para você, eu estava aqui hoje anotando, preparando essa palavra, Deus falando comigo, e eu quero falar em termos da palavra e vida. Por exemplo, nós da palavra e vida, nós paramos as nossas atividades no templo, no endereço da rua Frei Serafim 69, no dia 17 de março. Então, do dia 17 de março até o dia de hoje, já faz 12 dias que nós estamos afastados do convívio dos irmãos. Estamos afastados do convívio dos amigos, estamos afastados dos parentes, porque as famílias estão reclusas dentro de casa. 12 dias de afastamento, 12 dias de isolamento, 12 dias de confinamento. E sabe o que é que mais nos impressiona? É que nós não sabemos por quanto tempo será assim.
Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. A única certeza que nós temos é de que existe medo e dúvidas sobre o dia seguinte. O brasileiro, por que não dizer o mundo, está com medo e com dúvida de como será o dia seguinte, de como será o amanhã. Nós também estamos assim. Mas como crentes em Cristo, nós temos que olhar para o que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas o verso 5, quando dentro do ciclo da vida, de que há tempo para que tudo aconteça, os dias em que estamos vivendo, gente, é dia de afastamento. Ah, que saudade de abraçar as pessoas que amamos. Ah, que saudade de abraçar as pessoas queridas. Que saudade de estarmos cantando, por exemplo, na igreja e abraçarmos os irmãos. Que saudade das semanas de oração. Que saudade da escola bíblica. Que saudade de ir ao cinema. De comer pipoca e pedir, na hora de pedir, me dê doce e salgada. Não é? Que saudade de dar um simples passeio. Que saudade de sair de casa sem medo de qualquer coisa. É verdade. Que saudade da época em que vê alguém com a máscara cirúrgica, era pelo menos alguém que estava se tratando de uma doença que já padecia, ou de uma gripe ou uma pessoa alérgica. Saudade desses tempos. Mas tudo tem seu tempo determinado. E agora chegou o tempo da gente ficar em casa. Tempo de se afastar. Existe o tempo de abraçar, e há 20 dias atrás estávamos no tempo de abraçar. Mas agora, estamos no tempo de se afastar. Estamos no tempo de entrarmos na nossa casa. Um lugar tão especial. Lugar que em toda a narrativa bíblica nós sempre iremos encontrar a casa como sendo o centro de tantas coisas que irão acontecer na Bíblia. A Bíblia diz que certo dia Jesus encontrou-se com um homem e o libertou. E aquele homem liberto ficou tão encantado com o Senhor que queria segui-lo de imediato, sendo discípulo. E Jesus disse: não venha comigo não, volte para casa. Conte aos seus o que o Senhor fez por você. Ah, meus irmãos, a nossa casa também é um campo missionário. A nossa casa também é um lugar de boas novas. A nossa casa é o lugar onde que, nesses dias, nós temos que fazer dela o quartel-general onde Deus habita através das nossas vidas. Mas que lições nós podemos aprender nesses tempos de isolamento? Já que a Bíblia diz que tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Existe o tempo de abraçar e o tempo de estar afastado. Estamos no tempo de estar afastado. Que lições podemos aprender na noite de hoje? E a primeira delas que eu quero compartilhar com você, meu querido irmão, meu querido internauta. Primeira lição sobre o ciclo da vida, de que tudo tem o seu tempo. E nós estamos no tempo do isolamento, no tempo de nos afastar. A primeira lição para a gente é: Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Nós devemos esperar com paciência no Senhor. Olha, estamos vivendo dias em que estamos dando mais crédito às notícias de WhatsApp, de grupo de WhatsApp, de parentes, de televisão, de rádio, de YouTube. A gente está dando ênfase a tudo, menos no que a palavra de Deus tem dito. Gente, Deus sabe o que é que está fazendo. Tenha paciência no Senhor. A Bíblia diz que tudo o que Deus fez é bem feito. A Bíblia diz que tudo o que Deus fez é bom. Embora nós não vejamos isso agora, mas a Bíblia diz que há coisas que no presente a gente não entende, mas mais na frente entenderemos. E quando o momento de enxergarmos o que Deus está fazendo chegar, nós iremos ver isso e iremos ver a bondade do Senhor. Confie em Deus, Ele sabe o que é que está fazendo. O próprio livro de Eclesiastes, nós estamos no capítulo 3, mas esse mesmo livro, no verso 7, diz assim, ó: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. O fim de uma coisa
vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Deixa eu dar só um exemplo para você. Quantos e quantos exemplos nós conhecemos no país e no mundo de pessoas que começaram a vida sendo bem-sucedidas, até entrevistas deram em revistas que contam fortunas. Outro dia eu estava lendo uma matéria dessa de jovens que começaram a vida e antes dos 20 anos já tinham $1 milhão na conta e eram empreendedores e tal. E outro dia passou a mesma matéria mostrando que 10 anos depois, muitos daqueles jovens não tinham mais nada. E aí me veio à mente esse texto: melhor é o fim da coisa do que o seu princípio. Muitas vezes não é como você começa, mas como você termina. Quantas pessoas vêm encontrar-se com Jesus já na idade adulta, na idade madura, depois de ter oferecido sua vida como instrumento do pecado, depois de ter feito da sua vida recipiente de álcool, de droga, de fumo, de prostituição. Quantas pessoas começam a vida deste jeito, mas se encontram com Cristo no meio do caminho, nascem de novo. Para eles, o melhor foi o fim do quê? O princípio. Deus sabe o que está fazendo. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Embora a gente não veja ainda o que é que Deus quer nos ensinar com toda essa história, com toda essa quarentena, com tudo que cada um tem vivenciado, com toda essa corrida atrás de vacinas, de medicações. Gente, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ser Deus. Deus sabe o que é que está fazendo. Para cada coisa existe um tempo determinado para acontecer. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesta noite. Segunda lição que esse texto me ensina sobre o texto que diz tudo tem o seu tempo determinado. A segunda lição que nós encontramos aqui é que a vida é bela. Eita! E como a vida é bela. Gente, a vida é um presente de Deus. A vida é algo extraordinário. A vida é tão preciosa, que toda vez que uma mulher dá à luz, a gente costuma olhar e dizer: olha para aí, que milagre. A gente vê um recém-nascido e diz: olha que milagre, olha que coisa linda, olha que coisa extraordinária, de espetacular que é a vida. Por isso, no verso 12, existe um conselho para a gente. Capítulo 3, verso 12, está lá o conselho: procure ser feliz e viver o melhor que puder. Minha gente, que conselho bíblico é esse? Procure ser feliz e viver o melhor que puder. Olha que conselho, não é viver o melhor se matando, não. É viver o melhor que puder. Não é querer ter o que não pode. Viva feliz, procure ser feliz e viver o melhor que puder. É aquilo que está ao seu alcance, e o que não está, não corra atrás. E quantas pessoas têm se entristecido com a vida, se frustrado, se decepcionado, porque não podem ter as coisas. E a Bíblia diz assim, procure ser feliz e viver o melhor que puder. Muitos não estavam valorizando suas vidas. A maior lição que eu particularmente tiro, e tenho o direito de tirar, que cada cabeça pensa de uma forma, mas a maior lição que eu tiro dessa pandemia no mundo é um sacode que Deus está dando na humanidade. Por quê? Porque muitos não estavam valorizando suas vidas. Muitos estavam fazendo de sua vida, do seu corpo, instrumento de injustiça e de imoralidade. E eu não vou gastar muito tempo dizendo o que é injusto e imoral na sociedade moderna, porque todo mundo sabe. Deixa eu dizer uma outra coisa a você, um outro dado interessantíssimo. A vida é bela, mas a estatística diz que ao redor do mundo o suicídio mata mais do que o homicídio. O suicídio mata mais do que o homicídio. E suicídio, gente, não escolhe classe social, não. O suicídio é como o Covid-19, é como o novo coronavírus. Pega qualquer pessoa de qualquer idade. Às vezes a gente escuta uma estatística: não, jovem não morre, de vez em quando eu estou lendo, morre um. Então, olha, a vida é bela,
mas as pessoas estavam vivendo do jeito que dava na teia, como se diz aqui na nossa região. As pessoas estavam vivendo de todo jeito. O mundo está em pânico. Observe isso. Por que, pastor Hugo, o mundo está em pânico? Porque com essa quarentena, muitos estão redescobrindo a importância de viver. O mundo está em pânico porque as pessoas estão começando a criar gosto e razão para estar vivas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a vida é bela. Mas Deus espera mais de nós. Deus espera muito mais de nós. Ele não quer apenas que nós resolvamos viver sem tirar a nossa vida. Deus não quer que a gente se suicide. Deus não quer que a gente empreste o corpo ou use os nossos corpos como instrumentos do pecado, bebendo, fumando, se prostituindo e assim por diante. Deus não quer isso. Ele quer muito mais de nós. E o que é que Ele quer, pastor Hugo? Verso 14. Ele quer que nós o temamos. Deus faz isto para que as pessoas o temam. Temor aqui não é medo. Temor aqui é respeito. As coisas acontecem conforme Deus deseja. As calamidades surgem, os tsunamis vêm, as tempestades, tudo que você vê, como o texto diz, tudo acontece no seu devido tempo para que a gente aprenda a respeitar o Senhor. Para que a gente lembre-se de que há um Deus no céu que revela os seus mistérios. Gente, eu estou convicto, certinho eu estou, de que estes dias de afastamento irão fazer de mim e de você pessoas melhores. Eu estou convicto de que durante esse momento em que estamos reclusos, Deus está trabalhando no nosso interior para que a gente saia deste modo, para que a gente saia de casa melhor do que entramos, para que a gente viva a vida sabendo aproveitar a vida sem desonrar o Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E deixa eu te dizer uma coisa, este aproveitar a vida que é bela, só pode ser aproveitado, só pode ser feito por meio de Jesus Cristo. Como é que eu vou viver, pastor Hugo, se a vida é bela? Como é que eu vou sair de toda esta situação e encontrar uma razão para viver? Entregando sua vida a Jesus. Ele diz, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há uma versão bíblica que eu estou aqui, diz, eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Volto a dizer, eu não tenho dúvidas de que ao final desta quarentena, ao final desses dias, que ninguém sabe quanto tempo vai durar, se termina essa semana, se vai levar o mês de abril, nós não sabemos, porque por mais que digamos que quem vai dizer isso são as autoridades, gente, esse tempo de quando a gente vai voltar ao normal é de Deus. É Deus quem diz. Se Deus quiser, se estiver dentro do propósito dele, não precisa nem fazer uma vacina. Concordam comigo? Ele é poderoso para reverter toda essa situação. O problema é, se Deus reverter toda essa situação, a humanidade vai atribuir a glória a Ele? Porque Deus trabalha para o bem daqueles que cooperam. Todas as coisas cooperam para este bem. Deixa eu dizer uma terceira coisa para a gente encerrar esse momento. Tudo acontece no seu devido tempo. Então você que está me ouvindo desde cedo, então espere no tempo de Deus. Se tudo acontece no seu devido tempo, se Deus sabe o que é que está fazendo, se tudo acontece no seu devido tempo, e por isso a vida é bela, e se tudo acontece no seu devido tempo, então espere no tempo de Deus. O verso 11, capítulo 3 do livro de Eclesiastes, verso 11, está dizendo assim, ó, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Louvado seja. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você que está ansioso. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aflito. Deixa eu dizer uma coisa para você que já acorda querendo saber quantos morreram, quantos infectados estão, se na Paraíba já tem mais casos, se em Pernambuco, já que nós somos da fronteira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Deus detém o relógio do universo. Deus não chega adiantado
nem atrasado. Atrasado e adiantado são situações que pertencem a nós, seres humanos. Notícias desencontradas são comuns a nós, seres humanos. Confusão mental e esquecimento são comuns a gente, seres humanos. Esquecer o que fizeram por nós ontem, ingratidão, são sentimentos comuns a nós, seres humanos. A Deus não. Deus detém o controle de tudo. Está escrito que não existe nada que não possa se esconder de Deus. Não há nada que se possa esconder de Deus, diz o texto bíblico, Hebreus capítulo 4, verso 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Gente, tudo acontece no tempo de Deus. Então espere por esse tempo. Que angústia é essa de orar ao Senhor e querer que Deus haja pelo seu relógio? Que angústia é essa de orar ao Senhor e dizer a Ele, Deus, olha, o tempo está se acabando. Olha, terça-feira já vai chegar 30 de março. Deus não trabalha da nossa forma, meus irmãos. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são outros, que os caminhos do Senhor são outros, não são os nossos. Gente, deixa eu contar uma coisa para você. Espere no tempo de Deus. Vou relembrar para vocês aqui alguns casos da Bíblia que tiveram que esperar. Sara, casada com Abraão, aos 90 anos de idade veio ter um filho. Quem prometeu o filho a Sara? Deus. O nome do filho, Isaque, que significa sorriso, risada. Por quê? Porque quando Deus disse que daria um filho, ela sorriu, ela duvidou, ela zombou, ela não acreditou no tempo de Deus. E você diz assim, por que, pastor Hugo, ela não acreditou no tempo de Deus? Porque quem lê a Bíblia sabe que determinado tempo passou e ela não engravidou, ela autorizou Abraão a ter relacionamentos com a sua escrava para nascer Ismael. Pouco tempo depois de Ismael nascido, nasce Isaque. Sara teve Isaque aos 90 anos. Sara esperou o tempo de Deus. O povo de Deus foi liberto do Egito. Só que o povo de Deus liberto do Egito era um povo falso. O povo de Deus do Egito, que saiu do Egito, como diz o próprio Jesus, honrava o Senhor com os lábios, mas o seu coração estava apartado longe do Senhor. Deus fez com que Moisés passasse 40 anos andando em círculos, até que aquela geração perversa, mentirosa, morresse. E somente aqueles que serviam ao Senhor de verdade entrassem na terra prometida. Então o povo de Deus, para entrar na terra prometida, esperou o tempo de Deus, 40 anos. A Babilônia veio como castigo para o povo de Deus e os levou da terra prometida para a Babilônia. Quanto tempo durou o tempo de Deus no cativeiro babilônico? 70 anos. Aquele povo demorou 70 anos para voltar a adorar e a engrandecer o nome do Senhor. É neste contexto que nós encontramos o que diz o Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Porque quando eles saíram do cativeiro, que voltam para Jerusalém, lá cada um continuou a tomar conta de si mesmo, enquanto a casa do Senhor estava em ruína. E aí é quando Deus diz, não adianta, a casa bonita, se eu não for o Senhor dessa casa. Quanto tempo o tempo de Deus durou para o cativeiro? 70 anos. Jesus nasce, o Criador do universo, toma forma humana e vem para a terra. Como a gente costuma ler no livro de Max Lucado, Deus usou fraldas, aprendeu a andar, aprendeu como toda criança a viu seus dentinhos nascerem, enfim, e brincou nas ruas de Jerusalém, mas só saiu para ser o ungido do Senhor aos 30 anos de idade. Meus irmãos, até Jesus esperou o tempo de Deus. Quando já estava no ápice do seu ministério, alguém perguntou, Senhor, quando é que tu vais voltar? E Jesus disse a respeito disso, só quem sabe é meu Pai. Quando é que tu vais voltar, Senhor? O tempo, quem sabe, é Deus. O apóstolo Paulo se converteu, grande perseguidor da igreja. Quando se converte, assim que tem oportunidade, vai à praça pública da cidade de Damasco,
pregar o evangelho. Só que a galera passava e dizia, olha, ninguém cai nessa não, aquele ali é Paulo, o perseguidor da igreja. Ele está ali dando uma de doido, ele está dizendo que é cristão, que é para a gente se achegar para ouvir o que ele está dizendo, e chegando a gente se entrega, a gente vai ser descoberto e vai ser preso. E Paulo percebeu, diz a Bíblia, que pelo Espírito Santo, Paulo percebeu que em vez de sair por aí pregando, ele deveria se preparar. E a gente descobre na Bíblia que o tempo de Deus para que Paulo fizesse a primeira viagem missionária, da sua conversão à viagem missionária, Paulo esperou 13 anos. Entre 13 e 14 anos. Pastor Hugo, por que tantos dados para a gente, para dizer a você que tudo acontece no tempo de Deus? A segunda volta de Cristo, no tempo de Deus. Quando é que essa pandemia vai acabar? No tempo de Deus. Pastor, quando é que eu vou conquistar as coisas que eu tanto almejo para minha casa? No tempo de Deus. Quando é que aquele meu parente que não é crente vai se entregar a Cristo? No tempo de Deus. E quando é o tempo de Deus, pastor? Não sei. Pode ser já já, na vida de muitos. Na vida de outros, pode ser de hoje a 8. Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. O que a gente sabe sobre o tempo de Deus é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre baterá a porta ao amanhecer. O choro é o período do tempo de Deus. E o tempo de Deus pode ser de 24 horas a 1 ano, 2 anos, 3 anos. O tempo é de Deus. Então o que é que nós precisamos fazer numa noite como essa, em que todas as coisas acontecem no tempo determinado? E para que a gente aprenda de vez as lições desse texto, a gente precisa entender de que Deus sabe o que é que está fazendo, de que a vida é bela, mas só terá sentido vivida com Jesus Cristo, porque o autor vai dizer que a vida sem Cristo é vaidade. E se você ler em casa, no decorrer, você vai descobrir isso. Ele vai dizer que a vida do homem sem Cristo e nada é a mesma coisa, de que não há diferença entre o animal e o homem sem Cristo. Está no texto. Nós precisamos entender uma coisa. O que é que nós vamos fazer na noite de hoje? Descansar no tempo do Senhor. Eu não sei como está o seu interior, não sei como é que está o seu coração, não sei como você tem vivido esses dias. Eu queria que você soubesse que nem todo mundo aguenta ficar em dias trancados. Eu conversava hoje com Rebeca aqui em casa, com Marta, sobre as quarentenas que a Bíblia mostra ao longo de tantos episódios. Sobre a quarentena da Arca de Noé, sobre, de certa forma, sobre a quarentena do cativeiro babilônico que durou 70 anos, sobre a quarentena que aconteceu quando a cidade foi cercada e sitiada. Jerusalém viveu muitas quarentenas dessas, sobre os 40 dias de Jesus no deserto, ao qual foi levado para ser tentado. Nem todo mundo consegue ficar. Mas eu quero lhe dar uma dica nesta noite. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. O texto de Gênesis capítulo 18, verso 14, diz assim. É uma pergunta que Deus faz e Ele mesmo responde. E Deus faz essa pergunta e responde para Sara, quando foi dizer a Sara que ela seria mãe de uma criança. Ela disse, eu não posso ter filhos. Quando é que eu vou ter? E Deus vai, olha para Sara e diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então Deus mesmo responde, na primavera voltarei a você, e você, Sara, terá um filho. Eu quero concluir perguntando para você, existe, querido irmão, alguma coisa difícil para o Senhor? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? É lógico que não. Então, assim como Deus disse para Sara, Sara, não existe nada que me impeça, nada é impossível para mim. E assim como Deus disse para Sara, na próxima primavera eu virei, na próxima primavera eu chegarei a você. Quem sabe, meu irmão, quem sabe, meu querido internauta, quem sabe se a primavera de Deus na sua vida não vai começar já já.
Na vida de Sara durou um período de tempo. Mas quem sabe não a sua não já é amanhã. Na primavera voltarei. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E Ele mesmo diz, na primavera eu voltarei. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus sempre está disposto a voltar-se para nós. A palavra diz que Ele é aquele que se inclina das alturas só para ouvir a nossa voz. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. Confie no Senhor. Descanse nele. Tudo tem seu tempo. Suporte mais um pouquinho. O tempo é de afastamento. O tempo é de isolamento. Não é tempo de abraçar. Porque tudo neste mundo tem o seu tempo. E nós estamos ganhando de Deus um tempo para nós mesmos. Como você tem usado o tempo dentro de sua casa? O que é que você tem feito nesses dias em que você praticamente não tem nenhuma atividade? O que é que você tem feito nestes dias em que Deus está pedindo para você dar um mergulho para dentro de si mesmo? Examine-se cada um a si mesmo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. O que é que você o que você tem feito? Se tudo tem seu tempo, gente, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de entregar o caminho ao Senhor, é tempo de confiar nele e entender que o mais Ele fará. É tempo de entender que nada é impossível para o Senhor. Que querendo Deus, tudo isso se acaba com o estalar de dedos. Que querendo Deus, amanhã é primavera em nossas vidas. O meu clamor nesta noite é que você seja profundamente abençoado com essa palavra. Que ela não apenas fique gravada em seu coração, mas que você faça do seu coração a academia do Espírito Santo e pratique. Coloque em prática o que você acabou de ouvir. E toda vez que você quiser perder a cabeça, ficar angustiado, deprimido, ansioso, enfim, toda vez que você quiser perder a razão de tanto tempo estar presa, lembre-se, o tempo é de Deus. Descanse no tempo do Senhor. Fazendo isso, a primavera logo, logo vai chegar em sua vida. Então que Deus possa nos abençoar e nos guardar no nome precioso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar uma aguinha. Tem algum recado aí, Marta? Eita, que o pessoal hoje está sem mandar recado, né? Gente, vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos fazer deste nosso momento um momento de comunhão. Vamos lá. 50 pessoas estão aqui sintonizadas na nossa transmissão. Que o Senhor os abençoe desde já. Compartilhe, faça de tudo. Mande para o seu amigo, para o seu colega. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor, que a minha querida irmã Ana Beatriz já trouxe para cá. Vocês já pegaram, já foram servidos? Não vão participar agora? Então vamos lá. Aqui, ó, gente. O pão e o vinho. Nesse momento. Antes disso, deixa eu falar para vocês uma coisa. Como eu disse, eu estava pesquisando antes. Momentos em que a ceia do Senhor foi celebrada em situações adversas, atípicas. Eu estava ouvindo ao longo da semana pastores que iriam celebrar, outros que não iriam, uns dizendo que não viam nada demais, outros dizendo que a Bíblia não mostrava deste jeito. E deixa eu dizer uma coisa para você, do meu entendimento. É a nossa fé que faz do pão e do suco de uva o corpo e o sangue de Cristo. Então, a ceia é um ato de fé. Não é? É a minha fé que transforma este momento em um memorial do Senhor. E por que é que nós vamos fazer a ceia à distância? Porque nós estamos em quarentena, nós estamos afastados. Mas isso não nos impede de fazer o que é o carro-chefe da ceia. Examine-se cada um a si mesmo e veja se pode comer do pão e beber do cálice. E além de examinar-se cada um a si mesmo, o carro-chefe da ceia é: façam isso em memória de mim. Então, nós somos
privilegiados, Igreja do Senhor pela face da terra, de poder, nesta noite, numa situação adversa dessa, como diz a Bíblia, entregando o nosso amanhã ao Senhor, mas sem saber o que é que vai acontecer. Somos privilegiados de dizer, Senhor, mesmo em meio a este caos, ao qual o Senhor tem todo o controle, nós queremos celebrar a ceia do Senhor. Então, está escrito na palavra do Senhor a seguinte expressão bíblica, a respeito do pão. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de muitos, em favor de vocês. Façam isso sempre em memória de mim. Nós não temos ideias de quantas vezes a ceia do Senhor, desde que foi instituída, já foi celebrada no mundo afora, sem ser especificamente num templo ou numa igreja. Muitas vezes no campo missionário, eles não têm nem pão nem vinho para fazer a ceia. E muitas vezes precisam fazer com os elementos que tem ali. Outro dia eu ouvi de um missionário aqui explicando, na hora da ceia, que Jesus era o Cordeiro de Deus, por ser uma região desprovida de cordeiro, ele teve que usar como referência um outro animal que era da cultura e animal visível para aquela região. Ah, meu querido, nesta noite, se você está em comunhão com Cristo, se você confessa ao Senhor os seus pecados, se você, em meio a tudo isso que você está vendo, se você alegra-se em pertencer ao Senhor e arrepende-se dos maus caminhos, confessa os pecados ao Senhor, então vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu sei que você está aí de casa, você que preparou, este é o momento do pão. E eu queria que você agora, junto com a sua família, comesse desse pão neste exato momento. E após comermos o pão, eu vou pedir que Rebeca nos eleve a Deus em oração. Comamos o pão. Senhor Deus, meu eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade ímpar que é estar aqui em Tua presença e poder elevar os nossos olhos novamente para o Senhor e derramar os nossos corações diante da Tua presença. Senhor, que o Senhor possa nos fortificar nesse momento tão difícil, que o Senhor possa nos trazer ânimo e a paz que excede todo entendimento que vem do Teu coração, Senhor. Que o Senhor possa nos abraçar nessa noite, sempre lembrando que em tudo que a gente for fazer, que a gente vise e preze a Tua glória, Senhor. Amém. Que nesses dias de quarentena nós possamos rever nossos conceitos e ver onde nós estamos errando, porque se nós estamos numa situação como essa, é certo de que o Senhor não quer que nós saiamos dela do mesmo jeito que nós entramos. Tem piedade e misericórdia das nossas vidas. Obrigada pela Tua ação e proteção. É assim que eu encerro essa conversa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, suco de uva representando o sangue de Cristo. Eu estava lendo de uma época de guerra, não sei se na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, em que alguns soldados celebraram a ceia do Senhor com café frio. Porque é a fé que faz do ato de comer e beber em memória dele a ceia. Então eu quero convidar você nesse instante a beber suco de uva simbolizando o corpo de Cristo. E meu irmão, eu não tenho dúvidas que no mês de abril, no tempo de Deus, se assim Ele permitir, nós iremos celebrar esta ceia lá na casa do Senhor, lá na Palavra de Vida. Por enquanto, graças damos ao Senhor por podermos fazer ela aqui. Louvado seja Deus pelo advento da internet. Se não fosse ela, a gente não poderia fazer um momento como esse. Então, bebamos representando o sangue de Cristo, bebamos o vinho.
Pai de amor, nós te louvamos por tua palavra, pelos louvores, por tudo aquilo que vimos, por tudo aquilo que ouvimos vindo de ti. A nossa oração é que em cada família nesta noite que participou deste ato de ceia, que todos eles sintam-se abraçados e visitados pelo Senhor. Pai de amor, é teu povo que mesmo afastado fisicamente, está unido espiritualmente contigo. Mesmo estando nós afastados fisicamente, pela fé, nós somos um só povo. E é por isso, Deus, que nos inclinamos a Ti nesta noite, Te agradecendo, porque somente o Senhor pode fazer algo tão maravilhoso como isso, como este momento. Abençoa a palavra e vida, os que ali congregam, da menor criança ao de maior idade, os guia e os protege. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Gente, colocando aqui, a gente vai se encaminhando para o final desse nosso momento de culto, mas a gente ainda vai cantar, e eu quero pedir a Marta aqui que me dê aqui o momento do ofertório, e ela está com um envelopezinho aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Isto está aqui. Deixa eu ver se vai aparecer em tempo aí. Aparece envelope. Gente, aqui é o nosso envelopezinho, certo? Eu digo aparece porque eu estou aqui me vendo também, viu? Está aqui, ó. Nós precisamos, a igreja precisa de recursos, certo? Nós precisamos que os irmãos continuem com suas fidelidades ao Senhor. Tá bem, queridos? Nós temos duas maneiras de termos dízimos e ofertas. Da vida financeira da igreja continuar funcionando como os irmãos sempre conhecem, conforme a capacidade e o coração de cada um. A primeira delas é você fazer o depósito na conta da igreja. E a segunda é você deixar na casa da nossa tesoureira, que vocês já sabem quem é. Terceira opção, pastor, tem? Tem. Se ligar e avisar, a gente pede para alguém buscar em sua casa, para que você não saia de casa, já que você está em quarentena. Também não vou dizer o nome de quem vai buscar por questões de segurança, mas cartãozinho da igreja, a conta da igreja, dízimos e ofertas, na casa da tesoureira, ou então delivery, achei o nome, lembrei. Nós vamos buscar em sua casa, tá bom, queridos? Nós vamos cantar, eu queria pedir aqui o violão nesse momento, e nós vamos encerrar cantando 2 hinos. Esses 2 hinos foram pedidos, tá bom? Pessoas irmãos em Cristo, que ligaram pedindo, mandaram um zap, outros disseram pessoalmente, e nós vamos encerrar neste exato momento com 2 canções, mas vamos cantar também Mais Grato a Ti. Marta, quer dar algum aviso? Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor, me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, como um brilho do sol envolvendo a mim. Essa canção vai para Joyce. Um homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor.
Poderoso Ele é, tudo podes fazer, abre teu coração. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não errou, é Jesus. Quem sabe canta o homem de branco? O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma para a gente terminar, tá bom, queridos? Deus abençoe desde já. Obrigado pelo privilégio de poder entrar em sua casa. A canção que nós vamos cantar agora, ela vai para glorificar o nome do nosso Deus, mas também tem a ver com tudo que dissemos hoje, e em especial vai para a irmã Zaida e o nosso irmão, querido irmão Mateus Ítalo. Vamos louvar o Senhor. Deixou o resplendor de sua glória para ter um destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-me ao Pai
Estamos chegando ao fim, meus irmãos. É muito bom cantarmos ao Senhor. Estava com vontade de cantar aquela que diz assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Beijo para vocês. Continue a cantar de casa. Deus os abençoe.